seja assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 33. Gênesis, capítulo de número 33. Nós estamos quase encerrando a nossa campanha proposta pelo nosso presbitério, 100 dias de renovação. O presbitério entendeu na época da nossa reunião, lá no início do ano, que é algo importante no nosso momento. Depois de toda esta pandemia, alguns ficaram frios na fé, enfraquecidos, abalados, e o propósito dessa campanha é um chamado a essa renovação, a essa busca de uma maior dedicação a Deus, um exercício sadio e profundo da nossa espiritualidade, da nossa crença, da nossa fé no Senhor. E nesta campanha final aqui, nesses 40 dias para mudar a sua vida, nós temos trabalhado a história de Jacó. E hoje, seguindo o fluxo da nossa história pela Bíblia, chegamos ao capítulo de número 43. Na semana passada, meditamos na sua transformação, na sua conversão, podemos dizer dessa forma, quando claramente ele teve a sua vida totalmente transformada, a ponto de Deus mudar o seu nome. Chegamos ao capítulo 33 e diz-nos o primeiro versículo: Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Que Deus nos abençoe, mantém sua Bíblia aberta, nós vamos percorrer o texto. Como tenho dito, a história de Jacó é fascinante. Nós observamos nessa grande história deste personagem fantástico como Deus muda a vida de alguém. E essa é uma realidade em todos nós, porque todos nós também somos transformados. Na verdade, continuamos nesse processo de transformação. Ainda não chegamos à plenitude. Então, temos um momento anterior, um momento da conversão e um momento posterior, onde Deus vem trabalhando em nós, nosso caráter, nossa fé, nosso testemunho. Então, a história dele, podemos dizer assim, aponta para a história de cada um de nós. Observamos na história de Jacó tantos conflitos familiares. Este mês da família, observado pelas nossas igrejas, temos trazido alguns exemplos, alguns princípios tirados da história de Jacó também. E em tudo isso observamos o grande amor do Senhor. Essa maravilhosa graça e misericórdia de Deus exercida por um pecador como ele e como nós. Hoje nós vamos falar a respeito de perdão, queridos. Todos nós, cedo ou tarde, precisamos aprender a perdoar e aprender a pedir perdão. Todos nós vivemos os nossos relacionamentos dentro da família,
trabalho, escola, amigos, parentes, igreja, vizinhos, por todo lugar nós temos contato com outras pessoas, e nessas relações, muitas vezes, ofendemos e somos ofendidos, geramos inimizades, quebramos relacionamentos, criamos preconceitos, julgamos. Há muito sofrimento, há muita tristeza, muita decepção envolvido no meio dos relacionamentos. E quando o Senhor transforma a nossa vida, nós entramos em contato com o maravilhoso perdão de Deus. Nós, os maiores ofensores, ofendemos a Deus com o nosso pecado, com a nossa rebeldia, e Ele, de uma maneira maravilhosa, exerce a sua misericórdia e entrega o seu próprio Filho para morrer por nós e nos assegurar dessa forma o perdão. Temos muito que aprender e colocar em prática a respeito disso. Observe comigo, nós lemos no nosso texto que Jacó, ele é instruído por Deus a voltar para a sua terra. Lembremos um rápido contexto aqui. Ele que desde o nascimento havia uma profecia que ele iria reinar, que ele seria grande, que estaria à frente, acima do seu irmão, nasce, depois já jovem, já adulto ali, não vendo aquilo acontecer, vendo a preferência do seu pai em relação ao seu irmão Esaú, que era o primogênito, ele então ali juntamente com a sua mãe armam, enganam o seu pai, enganam o seu irmão, roubam o direito da primogenitura. Depois Esaú, ao ficar sabendo daquilo, que eles enganaram o pai, e o pai agora deu a bênção que era para ser dele, agora aquela bênção foi para Jacó. Esaú então diz que iria matar Jacó. A ira, a raiva toma conta dele, porque fora traído pelo seu próprio irmão, e então promete dessa forma, jura ele de morte. E agora Jacó, com medo, resolve fugir. Foge dali, vai para a terra dos seus parentes ali. Temos o encontro dele com Raquel, a qual ele se apaixona. E temos então o trabalho dele, 7 anos, pelo amor de Raquel. Recebe de maneira enganadora a outra irmã. Ele que antes havia enganado, agora ele está sendo enganado. Fora enganado 1, 2, 3 vezes ou mais pelo seu próprio sogro. Trabalha 14 anos para pagar o dote da esposa que ele amava. Depois disso, trabalha mais 6 anos pelo seu sogro, e o seu sogro ali armando todas as formas de explorá-lo. E em meio a tudo isso, Deus vai livrando, vai orientando, vai abençoando Jacó. E 20 anos depois disso, Deus fala para ele: volta para a sua terra. Ele então toma essa iniciativa de voltar. E nesse momento, quando ele decide voltar, ele recebe a notícia de que o seu irmão também estava vindo ao encontro dele. Ele indo ao encontro do irmão, manda ali mensageiros
Os mensageiros voltam, olha, seu irmão está vindo também. E está vindo junto com ele 400 homens. Ele pensou, pronto, estou frito, acabou para mim. Ele está vindo para me matar. 400 homens é um exército. Tem medo, fica em a sós com Deus e naquele a sós, naquela noite de oração, ele tem a sua vida transformada. Falei domingo passado, queridos, como é importante a oração. E como é importante insistir na oração, gastar tempo na oração, desejar verdadeiramente aquilo que se busca de Deus. É esse o significado ali da luta de Jacó com aquele anjo que, na verdade, eu mencionei que a maioria dos comentaristas creem ser o próprio Senhor Jesus Cristo ali. Agora, depois de tudo aquilo, ele se põe a caminho e agora ele vê. Diz aqui o verso 1 que ele levantou os olhos, olhou longe e viu ao longe ali o seu irmão Esaú se aproximando e os 400 homens ali junto dele. Diz o texto aqui que ele então pega ali os seus filhos, a sua esposa Lia, sua esposa Raquel, as duas servas e coloca elas dispostas de alguma maneira ali em blocos. Manda à frente as servas e os seus filhos, os filhos que ele teve com essas servas. Depois, num segundo bloco, ele manda a sua esposa Lia com os filhos que ela teve. E, por último, a sua grande amada, o seu grande amor, Raquel, com os seus filhos. Coloca, dispõe e envia todos eles ali. E diz-nos o verso de número 3 que ele mesmo adiantou-se. Ele mesmo toma frente a todos aqueles 3 grupos, ele vai primeiro à frente, em direção ao seu irmão. E o texto mostra que ele prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Bom, queridos, nós temos muito a aprender aqui. Jacó, ele tem um ato de extrema humildade aqui. Ao verso 3 nos mostrar que ele se prostra. É um ato de reverência que era feito somente por aqueles que se consideravam escravos de um senhor ou que consideravam o outro como uma grande autoridade sobre ele. Era um ato realmente de humilhação, de reconhecimento da autoridade, do governo, da superioridade do outro sobre ele. Mas lembre-se que Jacó antes havia traído seu irmão porque queria ser maior do que ele. Ora, não fora essa a promessa de que o mais novo iria reinar sobre o mais velho? Então é isso que ele queria, mas agora observe que depois daquele tempo de oração, depois daquela transformação junto ao Senhor, ele agora tem essa capacidade de se humilhar, de não querer mais ser superior ao seu irmão, de aceitar colocar-se como menor, como inferior a ele. E na sequência do texto, várias vezes ele vai se referir a Esaú como sendo o seu senhor e ele como sendo servo. A figura do servo é o serviçal, é o escravo. E várias vezes ele vai se reportar ao seu irmão depois desta forma. Olha, queridos, para buscar uma reconciliação,
é preciso muita humildade. É preciso muita coragem. É preciso iniciativa. Porque quando as pessoas brigam, porque quando as pessoas se afastam, cada uma julga ser detentor da verdade, da razão, do direito. Quando, como pastor, vou aconselhar, vou tentar conciliar, reconciliar pessoas, cada uma coloca para mim os seus argumentos, mostrando que é ela quem tem razão e de que o outro é que é o errado. E na maioria das vezes parece que é sempre assim. É o outro quem é o errado, não nós. É difícil admitir a sua culpa. É preciso, como eu disse, muita coragem, é preciso muita humildade. E Jacó, agora transformado em Israel, este novo homem que teve essa transformação do Senhor, agora ele consegue fazer isso. Não quero especular a respeito do texto, mas fica claro que somente agora, 20 anos depois, só depois de ter ralado muito, como diz na gíria por aí, só depois de ter sofrido muito e só depois de ter esse contato maior com o Senhor, é que ele consegue fazer isso. É só 20 anos depois que Deus fala para ele que chegou o tempo da reconciliação. Veja, nós olhamos e talvez você pode estar pensando, mas ele ainda está com toda essa estratégia aqui. Se ele confiasse em Deus mesmo, ele não se preocuparia em separar em 3 grupos. Ele poderia agora, sendo esse homem de fé, esse príncipe de Deus, o Israel aqui, chegar todo confiante diante. Mas lembre-se que quando nós somos convertidos, as coisas não são todas resolvidas como num passe de mágica. Não existe mágica. Todos nós entramos num processo onde muitas e muitas vezes teremos que lutar contra as nossas tendências. Teremos que superar a nossa falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes enfrentaremos o medo. Muitas vezes teremos dúvidas. Não é porque agora o Senhor me converteu, não é porque agora eu tenho o Espírito Santo em mim que não enfrentarei mais os dilemas da vida como ser humano. Continuamos sendo pessoas. Continuamos tendo as nossas complicações. Mas o Senhor é quem vai conduzindo, guiando a cada um de nós em todo o tempo. Diz na sequência do texto que Esaú, quando percebe aquilo, quando certamente já estão próximos ali, Esaú toma a iniciativa, correu ao encontro de Jacó, o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, né? É realmente aquele abraço forte, e o beijou. E eles choraram. Esse é o principal versículo aqui no nosso texto, verso 4. Sabe, queridos, que cena linda, que cena maravilhosa. Perceber 2 irmãos, há 20 anos que não se encontravam, que não se falavam. Um que enganou o outro, do outro que foi enganado e queria matá-lo. Agora eles encontram
e todo aquele medo, toda aquela preocupação cai por terra e dá lugar a um abraço, a um beijo, ao choro. O choro aqui, ele aponta para a profundidade, a sinceridade daquele momento. O choro não é algo que nós fingimos com facilidade. A pessoa tem que ser muito artista para fingir um choro. O choro é uma expressão da alma. O choro é algo que é profundo em cada um de nós. Sabe? E essa cena é tão maravilhosa que nos faz lembrar de uma outra cena bem semelhante no Novo Testamento. Você sabe quem é? Qual é? Qual outra cena que nós temos de alguém correndo ao encontro do outro e o abraçando de maneira carinhosa, de alguém da família que tinha perdido outra pessoa da família e agora vê aquela pessoa se aproximando, corre, o abraça, o beija? Já sabem? Isso mesmo, Regina. O filho pródigo. A cena é, assim, de maneira tão parecida. Quando, na parábola do filho pródigo, ali em Lucas, no capítulo 15, nos mostra que o pai com aqueles 2 filhos, e um filho dá a louca ali, pai, olha, me dá a minha parte do dinheiro aqui e eu vou embora. E assim o faz, vai para longe, vai parar no fundo do poço, e lá naquele fundo do poço, ele cai em si e decide voltar, cheio de medos, cheio de preocupações. Será que meu pai vai aceitar? Ele faz os seus planos, olha, vou chegar para o meu pai, vou pedir para ele, olha, o senhor me arruma um lugarzinho aqui, pode ser como um dos seus criados mesmo. E o pai vai, o abraça, o beija e restitui a ele o seu lugar. Sabe, queridos, nessa figura aqui, Esaú está agindo como o pai do filho pródigo. Esaú, o ofendido ali, poderia ter jogado tudo na cara dele, voltou agora, né? Depois de tudo que se aprontou comigo. Nós não percebemos nada do tipo. Há aqui um verdadeiro amor. E quando nós falamos da parábola do filho pródigo, nós sempre associamos a figura do pai como a figura de Deus, que nos recebe de braços abertos, nos perdoa e coloca o anel no nosso dedo, simbolizando que nós somos filhos dele. E é isso mesmo, a parábola aponta para isso. Mas saiba que todas as vezes que nós perdoamos, nós agimos da mesma forma. E todos nós somos chamados a ter e a manifestar o mesmo amor de Deus, a perdoar, a amar, a abraçar, a beijar, a chorar junto com aqueles que nos ofenderam. Você consegue fazer isso? Verso de número 5. Daí, levantando os olhos, Saul, né? Ou melhor, Esaú. Esaú viu as mulheres e os meninos
chegando. E pergunta para o Jacó: olha, quem são esses contigo? E ele respondeu: são os filhos que Deus agraciou a teu servo. Veja, ele se colocando na posição de servo de Esaú. Verso 6: então se aproximaram as servas, elas com os seus filhos se prostraram. Depois chegou o segundo grupo, a Lia com os seus filhos, também se prostraram. Por último chegou José e Raquel e se prostraram ali também. Todos nessa atitude reverente de se prostrar, todos se colocando, certamente orientados pelo próprio Jacó, se colocando ali dessa forma. Sabe, queridos, é algo fantástico que nós observamos aqui. Vidas sendo transformadas. A reconciliação, sabe, reconciliação é algo que precisa ser construído. Se você, porventura, estiver em atrito, estiver brigado com alguém, estiver distante de alguém, guardar mágoa de alguém, a construção desse perdão, dessa reconciliação, precisa ser trabalhado, tem suas etapas, precisa ser pensado, tem que ser debaixo de oração. Mas é algo que precisa acontecer. Então eu quero que você, nesta noite, você pense, porque talvez você possa dizer assim: não, eu não tenho problema com isso, pastor. Não tem ninguém para me pedir perdão e não tem ninguém para me perdoar, para que eu venha perdoar. Tem certeza? É isso mesmo? Se for, parabéns, glória a Deus. Pegue esses princípios para que nunca venha acontecer com você. Mas eu suponho que boa parte de nós tenhamos que fazer isso com alguém, ter uma reconciliação com alguém. Verso de número 8, perguntou Esaú: qual é o seu propósito com todos esses bandos que eu encontrei? Ele está falando, se referindo a todos aqueles presentes que o Jacó havia enviado para ele. Muitos presentes para agradar o seu irmão. E agora ele pergunta: mas qual que é o propósito de tudo isso, Jacó? Para que você está enviando tudo isso? Diz ele o seguinte: para lograr mercê na presença do meu Senhor. A gente estava falando isso, a maioria dos jovens não vai entender que significa lograr mercê. É achar o favor, né? É poder agradar. Tá? Se eu te agradei, se eu achei o seu favor, né? Então era essa a intenção dele, para agradar e conquistar o favor de Esaú. No verso 9, o Esaú responde o seguinte: olha, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que você tem. Passa meio desapercebido aqui, observe. Na resposta dele, ele diz o seguinte: eu tenho muitos bens, meu irmão. Ele se refere a Jacó como seu irmão, dando aqui nas suas palavras o ensejo de que todo aquele momento ali não foi apenas algo emocional. Não foi apenas um momento de ver, de encontrar e abraçar, beijar, chorar, coisa e tal, aquele momento emocional, e depois passar tudo, voltar aos pensamentos. Mas esse cara aí pisou na bola comigo. Não, ele se refere, olha, como irmão, ele fala: guarda o que você tem. E aqui nós temos ainda algo importantíssimo.
Por que que Jacó envia aqueles presentes? Não é apenas para lograr mercê, não é apenas para encontrar o favor do seu irmão, mas é também porque a lei exigia isso. Quando alguém causava o prejuízo a outro, ele precisaria restituir. Lembra da história de Zaqueu? Quando ele tem aquele encontro com Jesus, ali ele é convertido, transformado, ele fala para Jesus o seguinte: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era isso que a lei no Antigo Testamento previa. Que se causou dano, precisa restituir. Então aqui, Esaú está abrindo mão do seu direito de restituição. Olha, você não precisa fazer isso para restituir o dano que você me causou, roubando o meu direito de primogenitura, porque agora não tem como voltar, não. Você não precisa restituir, você não precisa pagar, você não precisa tentar me agradar. É isso que ele está fazendo. E às vezes a gente ouve, eu já ouvi como pastor, eu perdoo. Se a pessoa vir, né, me pedir perdão aqui, e fala assim com aquele tom que dá a entender que a pessoa tem que vir rastejando, né? Se humilhar e vir pedir perdão. Se a pessoa mudar, eu perdoo. Impomos condições. Quando você começar a impor condições para o perdão, isso já é sinal de que você ainda não teve um real desejo de perdoar. Isso é sinal de que você ainda não entendeu sobre o perdão bíblico. Jacó merecia ser perdoado? Não. Não merecia ser perdoado. O que ele fez para merecer o perdão? Não fez nada. E nós? E você? O que você fez para merecer o perdão de Deus? Nada. Isso é graça. Graça é uma bênção não merecida. Não é por obras. Não é pelo que se faz. É pelo amor incondicional. E Esaú aqui está demonstrando esse amor incondicional. Esaú aqui se coloca, se compara à figura do pai do filho pródigo, que demonstra esse amor sem colocar condições. Verso 10, Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Com isso daqui, quando ele diz que viu no rosto de Esaú, como se fosse, não que era, mas como se fosse o semblante de Deus, ele aponta para o perdão. Quando ele ali, que estava morto de medo, super preocupado de como seria aquele encontro, se o seu irmão iria querer vingar, maltratar, se o seu irmão não iria aceitá-lo, ele agora, ao encontrar aquele irmão o abraça, o beija, perdoa, abre mão de tudo. É por isso que ele olha e diz: olha, é como se eu tivesse visto Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que nós
temos que ser igual o nosso mestre. Basta o discípulo ser igual ao mestre. Nós temos que procurar ser como Jesus Cristo. Manifestar aquilo que Jesus manifestaria. Agir como ele agiria. Às vezes que mais nos parecemos com o Senhor é quando agimos como ele agiria. É quando, por exemplo, perdoamos. Perdoar é um ato que nos faz mais parecidos com o nosso Senhor. Verso 11, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Sabe, queridos, nós podemos, só já partindo para a nossa conclusão, fazer um paralelo entre os dois, entre Jacó e Esaú. Jacó, ele errou, ele agiu com maldade, ele enganou o seu irmão. De outro lado, seu irmão ficou irado e deu lugar ao sentimento de vingança. Geralmente é assim que os conflitos surgem. Alguém faz algo ruim para o outro e o outro fica irado e quer retrucar. Quer fazer o mal para ele também, quer descontar. Fez isso para mim, vou fazer para ele também pior. Ele vai ver. Sabe, esse sentimento de vingança, isso passa longe do que seria algo de Deus. Isso é um sentimento maligno, que às vezes aflora no nosso coração, quando as pessoas nos machucam. Jacó fugiu e Esaú intenta uma perseguição. Quando fala da vingança, podemos aqui fazer uma sugestão, sim, de que talvez tivesse o sentimento de perseguir, de ir atrás, de vingar, de matar. E agora, todos dois agem com humildade. A humildade é imprescindível para que haja reconciliação dos dois lados. Dos dois lados precisa ter a humildade. Tanto se você vai pedir o perdão para alguém, ou se você vai conceder o perdão a alguém. Nós temos então, do lado do ofensor, a confissão, o reconhecimento do erro, e do lado do ofendido, o liberar, o conceder o perdão. Muitos já falaram que a falta de perdão é como uma algema, um grilhão, uma prisão que vai fazendo mal só àquele que não perdoa. Mas eu quero ainda trazer uma última lição aqui, uma lição sobre família. Porque para aqueles que são duros de coração, para aqueles que não perdoam, eu quero dizer para você que você prejudica não apenas você, não apenas a outra pessoa, mas você prejudica muitos outros. Talvez da sua própria família. Nós temos nessa história Jacó, agora transformado em Israel. Ele é o patrono, ele é aquele do qual saem as 12 tribos. As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. E entre os seus filhos está José. E José
ele não repetiu os erros do seu pai. José foi traído por seus irmãos, José foi lançado no poço, foi vendido como escravo para o Egito. Depois ele encontra os seus irmãos ali que fizeram mal para ele e ele perdoa. Ele certamente sabia da história do seu pai, da história do seu tio, de como se reconciliaram. Nossos filhos observam o que nós fazemos. Você que às vezes guarda mágoa de alguém, que não aceita alguém, que não se relaciona com alguém, aquilo passa para os seus filhos. Você que não gosta de igreja, que fala mal de igreja, seus filhos desenvolvem aquele sentimento. Você que fala mal do governo, fala mal do país, fala mal da cidade que você mora, transmite essa amargura, esse rancor, esse pessimismo para as pessoas que estão ao seu redor. De outro lado, se você dá bons exemplos, os bons exemplos poderão ser transformadores na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Concluindo, se você causou mal a alguém, tenha humildade, reconheça o erro, peça perdão. Ouça o que Deus está falando com você nessa noite. Tome iniciativa, seja humilde, exerça o amor, o perdão. De outro lado, se você sofreu o mal de alguém, tenha humildade também. Perdoe, se esforce pela reconciliação. Sabe, nós precisamos tomar essa iniciativa de buscar a reconciliação. E por fim, cuidado para não repetir os erros. Às vezes nós tropeçamos nas mesmas coisas, né? Se tem algo que você tem feito e que tem gerado problemas, conflitos, às vezes dentro de casa, é com seu irmão, é com seu cônjuge, ou com seus pais, ou com algum outro parente, colega de trabalho, etc. Será que não é hora de você mudar isso? Para que não fique constantemente tendo essas brigas, esses conflitos? Será que não é hora de você se tornar uma pessoa mais mansa, mais amigável, mais relacionável? Uma pessoa mais parecida com Jesus, que é manso e humilde de coração? É esse o propósito de Deus para cada um de nós, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, bendito seja o teu nome. Muito obrigado por tua palavra. Dai-nos, ó Deus, humildade, mansidão, o fruto do teu Espírito que habita em nós. Perdoa, ó Deus, todas as vezes que temos sido duros de coração e leva-nos a uma postura, uma atitude que seja mais condizente com o teu Evangelho. Aqueles, ó Deus, que precisam fazer algum tipo de reconciliação, eu peço que o Senhor conceda uma graça especial para que eles consigam fazer isso. Abençoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Nós vamos ter agora um momento de ordenação e investidura. Nós tivemos, quero pedir
aos irmãos do conselho que venham para cá, por favor. Nós tivemos no dia 15 assembleia para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos.